Olá, sejam bem-vindos a esta nossa conversa aprofundada. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar, assim, num conjunto de fontes bem rico que recebemos, sabe? Explorando uns conceitos que são chave na pedagogia e na educação inclusiva. Isso. E o material é denso, né? É denso e a nossa missão aqui é tentar destrinchar essas ideias, deixar mais acessível e mostrar por que isso é tão fundamental hoje em dia, para quem está na educação ou se interessa, né? Pensando em formar educadores. Que estejam preparados, né? Para essa diversidade enorme que a gente encontra na sala de aula. Exatamente. E acho que um bom ponto de partida, talvez, seja lembrar que esses documentos, eles não falam só de técnica, de método isolado, né? Não mesmo. Eles convidam a gente a pensar nos princípios, assim, nos valores que precisam sustentar uma escola que quer ser de verdade democrática e acolhedora para todo mundo. É mais a filosofia por trás, sabe? Entendi. A nossa análise aqui vai seguir, então, os eixos principais que esse material levanta. Ótimo começo. Então vamos lá, pela base, pela estrutura da escola. Um conceito que, olha, aparece com muita força é o da gestão democrática. Uhum. E pelo que está nos documentos, fica claro que isso é bem mais do que aquela ideia, às vezes meio simples, de só eleger diretor, né? Parece algo mais profundo. Ah, sem dúvida. A gestão democrática, do jeito que está colocada nas fontes, ela pressupõe a participação ativa, sabe? De toda a comunidade escolar. Todo mundo mesmo. Sim. Estudantes, professores, funcionários, as famílias, os gestores, todo mundo junto nas decisões importantes sobre os rumos da escola. Não é só, tipo assim, dar opinião. É construir junto. É construir junto. É um exercício constante de diálogo, né? De negociar, de ter corresponsabilidade. E a cegué de construir junto me leva direto para outro ponto que está muito forte nos materiais. O projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Sim, o PPP, as fontes parece que querem combater aquela visão antiga, né? De que o PPP é só um papel, um documento burocrático que a direção faz e fica na gaveta. Exatamente. E o que é fascinante aqui, os documentos reforçam isso, é que o PPP deveria ser a alma da escola, sabe? A identidade dela, mas construída coletivamente. Faz sentido. Ele só tem sentido de verdade se nascer dessa discussão ampla envolvendo todo mundo que a gente falou. Quando isso acontece, aí sim o PPP deixa de ser só um papel. Ele vira algo vivo. Isso. Passa a refletir as necessidades, os desejos, as características daquela comunidade específica, vira um instrumento vivo. E tem mais, esse processo de construir o PPP junto. O processo em si já educa. Exato. É uma ferramenta poderosa para superar umas práticas talvez mais autoritárias, sabe, que ainda podem existir. E também forma para a cidadania, né? É aprender a democracia fazendo democracia ali na escola. Entendi a lógica. É dar vida para o documento através do processo. Legal. E ainda pensando na organização da escola. O material fala bastante de planejamento educacional. Como ele se encaixa nisso? Não é só o plano de aula do professor, né? Não, de jeito nenhum. O planejamento educacional, na visão que está ali, é um processo bem mais amplo. Ele é intencional, ele é sistemático, contínuo. Ele articula as diferentes dimensões de escola. A política, né, as grandes diretrizes, a pedagógica, que é o como ensinar e aprender, e a administrativa, os recursos, a organização. E tem uma perspectiva interessante que eles mencionam da pedagogia histórico-crítica. Ah, sim. Que sugere um movimento no planejamento, partir da análise da realidade concreta, o concreto real, sabe? Entender os desafios, as contradições da sociedade e da educação, para daí construir o concreto pensado, que seria o plano já transformado. Isso, que seria o plano de ação, o projeto, a aula, mas já buscando transformar aquela realidade que você analisou no começo. Esse movimento do real para o pensado é bem interessante. E dentro desse planejamento maior, como fica a organização do conhecimento em si? Os documentos falam de interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. Confesso que às vezes esses termos ficam meio etéreos para mim. Qual a diferença na prática? Olha, é uma dúvida comum mesmo, mas a distinção é importante.
A interdisciplinaridade, segundo as fontes, ela busca criar um diálogo entre as diferentes disciplinas. Tipo pontes. Isso, como construir pontes entre as ilhas do conhecimento, sabe? Para que um tema seja olhado por vários ângulos, da história, da matemática, da biologia, mas de forma integrada. O objetivo é superar aquela fragmentação do saber. Ok, interdisciplinariedade é a ponte. E a transdisciplinariedade? A transdisciplinaridade ela é ainda mais ambiciosa, digamos assim. Ela propõe ir além das fronteiras das disciplinas, buscar uma compreensão mais global, mais complexa, mais conectada da realidade. Então não é só conectar o que já existe. Não só conectar, mas talvez até gerar novos saberes, sabe? Que não cabem mais naquelas caixinhas das disciplinas tradicionais. As duas são valiosas, claro, mas elas miram níveis diferentes de integração do conhecimento. Essa imagem das pontes e de ir além das fronteiras ajuda a visualizar assim. Bom, agora vamos mergulhar no tema central que, nossa, atravessa muitos desses documentos. A educação inclusiva. Sim, fundamental. E aqui tem um ponto que me chamou muita atenção, algo que talvez para algumas pessoas soe meio contraintuitivo. O material é muito enfático. O acesso e a matrícula na educação especial são um direito incondicional. O que isso significa, assim, na prática? Significa algo bem revolucionário, na verdade. E as fontes detalham bem. A falta de um laudo médico, de um diagnóstico oficial, não pode, de jeito nenhum, ser usada para negar a matrícula ou atendimento para um estudante que tem suspeita ou indicação de necessidades educacionais especiais. Nossa, isso é forte, mesmo sem laudo. Mesmo sem laudo, isso representa uma mudança de paradigma gigantesca. O foco tem que estar na avaliação pedagógica feita pela própria escola, sabe? No acolhimento das necessidades que a gente observa no dia a dia, na escuta da família. E não ficar esperando um papel. Exato. Não ficar esperando um documento externo que muitas vezes demora horrores ou nem chega. A porta da escola tem que estar aberta. Ponto. Isso é realmente poderoso. Muda aquela lógica do precisa provar que tem direito para tem direito e a escola que se vire para acolher e entender. Exatamente. E essa discussão sobre direito, sobre acolhimento, me parece que conecta direto com outro conceito que está forte nos materiais, o combate ao capacitismo. Poderia explicar um pouco melhor o que é isso e como as fontes sugerem que a gente enfrente na escola? Claro, o capacitismo é definido ali nos documentos como o preconceito, a discriminação, sabe? A opressão contra pessoas com deficiência. Ele se baseia naquela ideia que muitas vezes nem é consciente de que existe um padrão normal ou superior de corpo e de funcionamento, e tudo que foge disso é visto como inferior, incapaz, coitadinho ou algo que precisa ser consertado. Uma visão bem limitada, né? Muito. E excludente. Para combater isso na escola, o material sugere um conjunto de ações que são essenciais e precisam andar juntas. E quais seriam essas ações? O que a escola pode fazer? Olha, primeiro, promover a acessibilidade no sentido mais amplo possível. Não só física, né? Rampa, banheiro adaptado, que já é importante. Mas vai além. Vai muito além. A comunicacional. Libras, braille, comunicação alternativa. A metodológica. Jeitos diferentes de ensinar. E, talvez a mais difícil, a atitudinal. Atitudinal, como assim? É quebrar a barreira do preconceito mesmo, do estereótipo, daquele olhar que infantiliza a pessoa com deficiência ou que só enxerga a deficiência e mais nada. É mudar a atitude. Entendi. E o que mais? Segundo, é preciso incluir de verdade a diversidade de corpos, de habilidades, de jeitos de ser e aprender no currículo. Nos materiais didáticos, nas rodas de conversa, nas histórias que a gente conta. Representatividade importa, e muito. Faz todo sentido. E terceiro, e talvez o mais crucial, garantir a participação ativa das próprias pessoas com deficiência nas discussões e decisões sobre a escola inclusiva. Aquele lema, nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Importante. Isso levanta aquela questão fundamental, né, de dar voz e vez para quem vive essa realidade no dia a dia. Essa abordagem com várias frentes faz todo sentido mesmo.
E pensando no currículo, como ele se adapta nessa perspectiva inclusiva? O material fala em adequação curricular. Isso quer dizer um currículo diferente para cada aluno? Fica meio confuso. Não, essa é uma interpretação errada que as fontes tentam corrigir, sabe? Adequação curricular ou flexibilização curricular não é criar um currículo paralelo mais fácil, mais pobre para o estudante com deficiência. Pelo contrário. Ah, então não é isso. Não é. A ideia central é fazer modificações, ajustes, no currículo comum, aquele que é para a turma toda, no mesmo currículo. No mesmo currículo. Essas adaptações podem acontecer nos objetivos, talvez priorizando alguns, nos métodos de ensino, usando estratégias diferentes, nos recursos, tecnologias, materiais concretos e principalmente na avaliação. Entendi. O objetivo é garantir que todos os estudantes, com suas diferenças, possam participar, aprender, se desenvolver juntos, ali no mesmo ambiente, compartilhando as mesmas experiências educacionais que são essenciais, mesmo que um precise de mais suporte, de mediações diferentes. É sobre acesso ao conhecimento que é de todos. Entendido. Então não é um currículo light, mas o mesmo currículo com acessos diferentes. Exato. Faz mais sentido. E para ajudar nisso na prática, quais ferramentas ou estratégias os documentos destacam? O atendimento educacional especializado, o AEE, aparece bastante. Qual é o papel dele, exatamente? O AEE é apresentado como um serviço-chave da educação especial e ele tem uma função dupla bem definida. Ele atua de forma complementar para os estudantes com deficiência e com transtorno do espectro autista, o TEA. Complementar. Como? Nesse caso, o objetivo do AE é identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que vão eliminar as barreiras para esse aluno participar plenamente na sala de aula comum e acessar o currículo. Ou seja, ele ajuda a construir aquelas pontes que a gente falou. Ok, ele complementa para quem tem deficiência ou TEA. E a outra função? A outra função é suplementar. Essa é voltada para os estudantes com altas habilidades ou superdotação. Ah, interessante. Aqui o AEE busca dar oportunidades para aprofundar, para enriquecer o currículo, sabe? Expandir os conhecimentos e habilidades desses alunos para além do que se trabalha no currículo regular, desafiar eles de acordo com o interesse e o potencial que eles têm. Entendi essa dupla função, complementar e suplementar. Mas parece que tem uns mitos, umas ideias erradas sobre o AE, né? Os documentos apontam isso. Sim, é muito importante desmistificar isso. O primeiro mito, e ele é bem perigoso, é achar que o AEE substitui a sala de aula comum. Ah, como se o aluno fosse só pro AEE. Exato! E as fontes são muito claras, isso é falso. O AEE acontece normalmente no contraturno escolar. Ele complementa, ele apoia, ele enriquece a formação do estudante, mas ele nunca pode ser usado para tirar o aluno da sala de aula comum, do convívio com os colegas, do acesso ao currículo regular. A inclusão de verdade acontece na sala comum. Ok, esse é um ponto crucial. E o segundo mito? O segundo mito é aquela ideia de que o professor do AEE é quem diz o que tem que ser feito, tipo uma receita, e o professor da sala comum só aplica. Como se fosse uma hierarquia. É. E isso também é totalmente refutado. O planejamento das estratégias, das adaptações, dos recursos tem que ser um trabalho colaborativo, articulado entre o professor do AEE, que tem o conhecimento especializado sobre as necessidades específicas, e o professor da sala comum, que conhece o dia a dia da turma, o currículo. Uma parceria, então. É uma parceria indispensável. E se a gente conectar isso com o quadro geral que a gente estava falando antes, de gestão democrática, de PPP coletivo, a gente percebe como a colaboração é mesmo um pilar que atravessa tudo, né? Verdade. Essa ideia de colaboração está sempre voltando. E, além do EAE, outra ferramenta que o material menciona são as tecnologias assistivas, as TAs. Como as fontes definem isso? Parece algo super tecnológico, de ponta. Nem sempre. A definição que está lá é bem ampla, na verdade. TA é um conjunto de recursos, equipamentos, produtos, metodologias, estratégias, serviços, tudo que tem como objetivo promover a funcionalidade, a autonomia, a participação e a qualidade de vida das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Um conjunto bem variado, então.
Muito. E o interessante é que isso cobre um espectro enorme. Os exemplos nos materiais vão desde coisas consideradas de baixa tecnologia, tipo engrossador de lápis para facilitar pegar, sabe? Ou um plano inclinado para leitura, um apontador adaptado. Coisas simples às vezes. Coisas simples, mas que ajudam. Exato. Até recursos de alta tecnologia, como softwares que transformam texto em voz ou voz em texto, mouses e teclados adaptados, ou sistemas complexos de comunicação alternativa para quem não usa fala, o foco não é a tecnologia pela tecnologia, entende? Entendi. O foco é no que ela permite fazer. É no ganho de funcionalidade, de autonomia que ela proporciona para a pessoa. Entendi. O espectro é realmente vasto, do simples ao complexo. E pensando em como avaliar o progresso desses alunos todos, usando ou não TEAs, AEE, como fica a avaliação nesse contexto inclusivo? Porque a prova tradicional, a nota numérica, parece que não dá conta dessa complexidade toda, né? Exatamente. Os documentos criticam muito aquela abordagem tradicional de avaliação, focada no número, na comparação entre alunos, na classificação baseada numa régua única para todo mundo. Essa visão é excludente por natureza. Excludente. A perspectiva inclusiva que as fontes defendem propõe uma avaliação que é, na essência, qualitativa, processual e formativa. Qualitativa, processual, formativa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o foco muda da nota final para o processo de aprendizagem do estudante. O importante é observar, registrar o progresso individual dele, mas em relação a ele mesmo, sabe? Valorizar os avanços, as conquistas, as potencialidades e identificar as dificuldades não como fracasso, mas como pontos que precisam de mais apoio ou de estratégias diferentes da nossa parte. É uma avaliação para ajudar a avançar, não para rotular. Isso. É uma avaliação para incluir, para impulsionar, não para selecionar ou carimbar. E a análise que está nos materiais, ela não fica só na inclusão de pessoas com deficiência, né? Ela amplia o olhar para outras dimensões da diversidade. Um ponto que eles batem bastante na tecla é a educação das relações étnico-raciais, a ERR. Qual a conexão disso com a proposta de educação inclusiva? A conexão é total. Uma educação que se diz inclusiva de verdade não pode fechar os olhos para as desigualdades estruturais que o racismo produz. A ERR, segundo os documentos, é apresentada como um componente fundamental para construir uma educação antirracista. Antirracista? Sim, que reconheça, valorize e promova a história e a cultura afro-brasileira e africana, que historicamente foram tão invisibilizadas ou estereotipadas no currículo tradicional. Os materiais falam da importância da Lei 10.639, lá de 2003, que tornou esse ensino obrigatório. Sim, lembro dessa lei. E como implementar ela de verdade exige ação contínua, formação de professor, revisar material didático, um compromisso da escola toda, sabe? É um trabalho constante. E dentro desse esforço pela ERE, tem uma iniciativa interessante que eles citam, o selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. O que ele representa? Esse selo é uma iniciativa de reconhecimento e um ponto que uma das fontes faz questão de frisar é que ele se destina a valorizar e dar visibilidade para as redes públicas de ensino. Focado no público. Sim, redes municipais e estaduais que mostram avanços consistentes, boas práticas na implementação da educação das relações étnico-raciais e no ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. É um estímulo importante, né? E um reconhecimento do trabalho que está sendo feito no setor público, muitas vezes com poucos recursos, para promover a equidade racial na educação. Essa ênfase no público é um detalhe relevante que o material destaca. Com certeza, valorizar as iniciativas públicas é essencial. E para completar essa visão mais ampla da inclusão, os documentos também falam da educação de jovens e adultos, a EJA. Como ela entra nesse debate? Ela é tratada como se fosse uma etapa final da educação básica? Não exatamente como uma etapa isolada, mas como uma modalidade de ensino. Essa diferença é importante. A EJA, ela atravessa os níveis fundamental e médio da educação básica, mas ela tem características, princípios pedagógicos próprios.
próprios da EJA. Sim, que buscam respeitar as trajetórias de vida, né? Que muitas vezes foram interrompidas dos estudantes da EJA. Não é só pegar o ensino regular e adaptar para adulto, é uma outra lógica. E quais seriam os fundamentos dessa lógica da EJA, segundo o material? Olha, 2 pilares ficam muito claros nas fontes. Primeiro, a valorização do conhecimento prévio do estudante. O que ele já traz. Exatamente. A EJA reconhece que esses jovens e adultos chegam na escola com uma bagagem enorme de experiência, de vida, de trabalho, de saberes que eles construíram fora da escola. O processo educativo na EJA busca conversar com esses saberes, integrar eles aos conhecimentos acadêmicos para a aprendizagem fazer mais sentido para a vida deles. Faz todo sentido. E o segundo pilar? O segundo pilar é o protagonismo do estudante. Diferente daquele modelo que o aluno só recebe informação, na EJA, a busca é para que ele seja um agente ativo na construção do conhecimento dele, participando das escolhas, trazendo as questões dele, debatendo. E o professor? O professor assume um papel mais de mediador, sabe? De facilitador desse processo, valorizando a autonomia, a capacidade crítica desses sujeitos. É um respeito muito grande pela história e pela capacidade de cada um ali. Realmente, quanta coisa importante, quanta profundidade nesses conceitos todos. Se a gente fosse tentar, assim, amarrar as pontas do que a gente conversou, o que fica dessa nossa exploração dos materiais? A gente viu a urgência de uma gestão escolar que seja democrática de verdade, né? Com um PPP que pulse a vida da comunidade. Sim. Entendemos o direito incondicional à educação inclusiva, onde o acolhimento tem que vir antes do laudo. Fundamental isso. Exploramos ferramentas práticas como o AEE, tirando alguns mitos do caminho, e o potencial das tecnologias assistivas, do simples ao complexo. Isso. E ampliamos nosso olhar para a importância crucial das relações étnico-raciais e também para as particularidades da EJA. Acho que a grande mensagem que costura tudo isso, sabe? E que os documentos deixam transparecer é que dominar esses temas não é só para passar numa prova ou algo assim. Não é só teoria. Não, é, na verdade, construir o alicerce para uma prática pedagógica que seja ética, que seja comprometida com a equidade e que seja genuinamente transformadora. É sobre garantir, na prática do dia a dia, o direito à aprendizagem para cada estudante, reconhecendo e valorizando essa diversidade imensa que forma o cenário da educação no Brasil. É um chamado à ação, mas uma ação refletida. Uma síntese perfeita. E como a gente costuma fazer, fica aqui uma provocação final, né? Algo para continuar ecoando depois que a gente terminar. Isso, considerando toda essa ênfase que o material dá na construção coletiva, no PPP, na gestão, no combate ao capacitismo que exige participação, na valorização dos saberes diversos na EJA e na ERRE, será que a ferramenta mais poderosa, talvez a mais essencial e, ao mesmo tempo, a mais desafiadora para construir essa educação inclusiva e democrática na prática, não seria algo que está na base disso tudo? A escuta ativa. A escuta genuína. Exatamente. Ouvir com atenção de verdade, com abertura, com respeito. Ouvir os estudantes, o que eles precisam, o que eles desejam. Ouvir as famílias, as expectativas, as angústias delas. Ouvir os colegas também. Ouvir os colegas professores com seus saberes e desafios. Os funcionários com as percepções deles. Ouvir para além do formal, das reuniões protocolares. O que será que aconteceria de diferente nas nossas escolas se essa escuta profunda e empática fosse mesmo o ponto de partida obrigatório para toda e qualquer ação pedagógica? Fica essa reflexão no ar. Uma excelente questão para a gente pensar nas nossas próprias práticas e contextos.